horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Avante, ó Filho de Deus, avante sem nunca esmorecer, para andar sempre com Deus e todo o mal vencer. Coragem, coragem para obedecer e o amor sincero por Jesus, pois a timidez faz esmorecer, mas o amor sincero lhe ajuda a vencer. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Repetindo, ouvidoria.igrejaapostólica.org. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. A senhora Silvana Felipe Silveira dos Santos e o marido, senhor Rosildo Gomes dos Santos, estavam casados há 10 anos e ainda não tinham filhos, apesar de muito desejarem essa bênção para o seu lar. Decidiram, então, passar por médicos especializados a fim de verificarem a causa daquela esterilidade que, após exames detalhados, foi diagnosticada como decorrência de uma anormalidades nos órgãos internos da senhora Silvana. O médico indicou um procedimento cirúrgico de alto custo, que, no entanto, não garantia uma gravidez completa, tampouco a sobrevida de um bebê. Entristecido com aquele diagnóstico, o casal reagiu clamando aos céus pela solução daquela dificuldade e continuou confiando que, no devido tempo, seria atendido por Deus Pai e os seus santos, como de fato aconteceu. Graças ao amparo da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Poder Celestial, por fim, a senhora Silvana engravidou, teve um período gestacional dentro da normalidade e, em abril de 2023,
deu à luz a uma menina perfeita e saudável, a Isis Flor, que é a alegria do casal e do lar, agora mais feliz com a presença de uma criança. Reconhecidos por haverem sido atendidos em seu clamor e agradecidos pela vida e saúde da filhinha, o Sr. Rosildo e a esposa direcionaram louvor a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, em depoimento de fé remetido de Paranavaí, Estado do Paraná, no mês de novembro de 2023. Desde os tempos mais antigos, Deus, o Pai, tem formado os santos para o servirem e para realizarem a sua obra na terra. Entre eles estão os santos profetas e todos aqueles que, ao longo do tempo, atenderam às palavras desses homens santos e que, tendo vivido como fiéis filhos e filhas de Deus, foram sendo levados para os céus após haverem cumprido seus dias na terra. O Pai Celestial enviou o primogênito da criação divina, o Verbo de Deus, à terra como seu unigênito Filho, nascido da Virgem Maria Santíssima, para trazer a verdadeira doutrina do reino dos céus, cujos ensinos santificaram e formaram santos para Deus, tais como os santos apóstolos e os seus seguidores, além de milhares de almas que, no transcorrer dos séculos, creram no seu santo evangelho, se converteram e foram salvas para o reino dos céus. No tempo presente, nosso Senhor Jesus enviou o Consolador prometido na pessoa da Santa Avó Rosa, a fim de ampliar a manifestação do poder do Pai na terra. Ambos continuam salvando e santificando almas para o reino dos céus, tanto que a Santa Avó Rosa revelou, através do Santo Irmão Aldo, que já era significativa a quantidade de pessoas que haviam crido e aceitado a mensagem desta Igreja Apostólica, as quais, ao final da vida terrena, foram sendo levadas para junto de Deus e lá servem a Ele conforme o galardão que alcançaram. Deus Pai e o seu Divino Espírito Santo têm permitido a presença de seus santos nas reuniões desta igreja com o objetivo de fortalecer a fé e a coragem dos fiéis. Além do Santo Irmão Aldo, muitos desses santos também são enviados pelo Pai, por Jesus, por Maria Santíssima ou pela Santa Avó Rosa, para livrarem os fiéis dos perigos e de situações inusitadas. Eles também se fazem presentes na casa ou na vida de tantos quantos assim confiam quando, diante das adversidades da vida, estes clamam pela proteção celestial. Cumpre-se, dessa maneira, o plano original da criação divina quanto à formação de santos para integrar e ampliar o poder do Pai nos céus e na terra. Bem-aventurados serão os
Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Taquara, Rio Grande do Sul, com reuniões aos sábados às 19h30, aos domingos às 18 horas e quinzenalmente às quintas-feiras às 19h30. Rua Farrapos, número 570, bairro Santa Terezinha. Barracão, Rio Grande do Sul, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas. Rua Arlindo Gradim, número 210, Centro. Tupanciretã, Rio Grande do Sul, com reuniões no segundo final de semana de cada mês. Sábados às 19h30, domingos às 9h30 da manhã. Rua Coronel Lima, número 157, bairro Beque. Convidamos os prezados ouvintes para que venham visitar a sede desta Igreja Apostólica, instalada em São Paulo, capital, na Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4.395. Nossas reuniões são realizadas às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos. Jesus Cristo é a fonte da vida, a fonte da vida perfeita, que jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Quem sede tiver, deve beber da fonte da vida perfeita, pois jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Por que beber desta fonte, fonte da água da vida, vendo na Santa Vó Rosa e em seu santo sucessor, vivendo santamente e em temor, terá em si mesmo as virtudes desta vida. Estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Fábio Júnior Pereira Quintino. Apresento a todos a minha saudação, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a bênção do soberano Deus e Pai, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e que a bênção e proteção do Santo Irmão Aldo esteja sempre presente na sua vida e no seu lar. Amados irmãos e ouvintes do programa A Hora Milagrosa, mais uma data da realização do sacramento do batismo foi marcado na Igreja Apostólica em sua sede, São Paulo, capital. E todos aqueles que desejarem se batizar, cumprir mais este mandamento divino e exemplificado pelo próprio Senhor Jesus, quando foi batizado pelo profeta São João Batista, já podem ir se preparando para se batizar. Afirmo a todos que desejarem o batismo que esta é uma decisão muito importante para a sua vida. É o momento em que deve escolher o caminho largo ou estreito, escolher ser feliz, abençoado, amparado por Deus e todos os seus santos, ou escolher em sofrer e viver sem a proteção de Deus. Portanto, todos que se batizarem serão felizes, abençoados, e se viverem fielmente, herdarão a salvação de sua alma. O que é batismo nas águas? Batismo nas águas é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. É uma declaração pública de sua fé. O batismo com o Espírito Santo dá vida ao seu espírito,
E o batismo nas águas é a declaração que morrerá para o pecado e todas as ilusões deste mundo, e viverá uma vida consagrada a Deus, e que terá uma vida em obediência e consagração à doutrina e à disciplina, que é ensinada nesta Santa Igreja Apostólica, que ensina a verdadeira maneira de viver conforme a vontade de Deus. Batismo nas águas é o sepultamento de todos os seus pecados e o novo nascimento para uma nova vida com Deus. Mas este novo nascimento ao qual me refiro é o nascimento do Espírito. Digo isso porque certa vez nosso Senhor Jesus, ensinando sobre o novo nascimento espiritual, um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, não entendendo o sentido do novo nascimento, perguntou para Jesus o que seria esse nascimento, pois ele pensava que para poder pertencer ao reino de Deus, ele teria que nascer novamente do ventre de sua mãe. E para esclarecer este assunto, leio a seguir as palavras escritas no livro de São João, capítulo 3, versos 1 ao 7, onde diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele veio a Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Portanto, aí está o ensino precioso deixado por nosso Mestre Jesus, que seria preciso se batizar para a remissão dos pecados e o novo nascimento para uma nova vida com Deus, e que para entrar no céu é necessário nascer de novo no Espírito, a fim de que a regeneração da alma do convertido seja completa e perfeita. Ensino o porquê se diz nascer de novo. É porque após a pessoa se converter para esta fé que ensinamos, aceitar Deus, Jesus, crer na Santa Vó Rosa como Consolador, crer no irmão Aldo como profeta de Deus em sua vida, se arrepender dos seus pecados, ao ser imergido nas águas, o velho homem ali estará sendo sepultado, para nascer um novo homem, sem mancha, sem pecado diante do nosso Deus. Portanto, todos que estão seguindo esta igreja, os ouvintes que estão crendo e confiando em nossa mensagem, que desejam se batizar, precisam primeiramente se converter de todos os seus pecados. Conversão é a rejeição de todos os erros do passado, mudança de vida, de maus hábitos e costume que combate contra a alma, sendo aceitação incondicional em sua vida das ordens da igreja, sua doutrina e disciplina. O batismo nesta igreja apostólica não é brincadeira, é um sacramento importante de grande valor para a sua vida e sua alma. Portanto, após se batizarem, não podem mais voltar ao erro, à vida de pecados ou de vícios que alguns poderiam ter. Antes de seu arrependimento e conversão, devem sempre se lembrar do voto do batismo que fizeram, prometendo que seriam fiéis, consagrados e obedientes a Deus. Com Deus não se brinca. Quando prometemos algo para Ele, temos que cumprir. Há um ensino muito importante, registrado nas Sagradas Escrituras, onde diz que devemos procurar cumprir o que prometemos a Deus, porque é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. O sacramento do batismo é tão importante para a nossa vida que o próprio Jesus deixou de exemplo vivo dele para nós, sobre essa importante decisão em nossa vida. Nessa igreja apostólica, o santo batismo foi instituído como um mandamento, e toda a sua realização, a maneira como os fiéis devem ser batizados, foi orientado por Jesus, através da Santa Vó Rosa, e ensinamos que o batismo foi instituído para que os filhos de Deus cumpram sua justiça e confirmem sua fé, e testifiquem haver deixado do pecado, e através de uma vida consagrada, vivam uma vida para Deus. Não perca mais tempo. O Senhor, a Senhora, você jovem que está me ouvindo neste momento, decida se batizar,
demonstre através do seu batismo a sua conversão, seu arrependimento, através do seu voto público de fé, na presença de pessoas que estarão presenciando o seu batismo. Não percam mais tempo, pois hoje é dia de salvação, e a data do próximo batismo na sede da Igreja Apostólica em São Paulo já está marcado. O batismo na Igreja Apostólica sempre é realizado em tanque próprio. Os candidatos ao batismo vêm para São Paulo e ficam hospedados por conta da igreja, recebendo mais preparo espiritual sobre a importância do batismo. Não tenham medo, mas confiem de todo o seu coração e serão felizes e abençoados para todo sempre. E para finalizar, leio um trecho de uma mensagem sobre a importância do batismo, nos deixado pelo Santo Irmão Aldo, onde diz assim: toda pessoa que decide ficar nesta Igreja Apostólica e que se apresenta para o batismo é porque realmente creu que a nossa igreja é o caminho que Jesus preparou para andarmos com Deus e para vivermos sob a sua graça, poder e proteção. Vivendo em santificação e honra, essa pessoa será feliz e abençoada em todo o seu viver na terra. O batismo é o sacramento divino que completa a purificação do convertido à nossa fé. No entanto, para conservar a pureza em sua alma, é necessário que o convertido esteja convicto do sagrado dever de não voltar a cometer os erros do passado, de não dar lugar aos maus sentimentos, e que é necessário que se esforce e lute para conservar o verdadeiro amor e a perfeita fé em sua alma até o fim de sua jornada terrena. Estimados irmãos e ouvintes desse programa de todas as idades, recomendo que deem muito valor ao seu batismo, pois ele é de grande valor para a nossa igreja. Inclusive porque, ao acolhermos a sua pessoa em nosso meio, estamos cumprindo a missão que recebemos de Deus Pai, uma vez que a sua alma remida e salva por Jesus e o Consolador faz parte do galardão de nossa igreja que luta na terra pela salvação de almas para o reino dos céus. Venham com fé, sem duvidar, com a firme esperança e confiança de que vencerão as lutas de cada dia, a fim de conservar a coroa da vida que nos deu o nosso Senhor Jesus e a Santa Avó Rosa. Acatem os conselhos que o apóstolo São Paulo recomendou aos cristãos colossenses ao afirmar que revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Sigam esses ensinos e serão sempre vitoriosos e bem-sucedidos em seu viver cotidiano. Guardem essas palavras em seu coração e venham se batizar, e neste momento passo a orar em vosso favor. Glorioso Espírito Consolador, neste momento acabei de falar ao coração dos teus filhos a respeito da importância do sacramento do batismo e por que devem se batizar. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor e ao nosso Pai Celestial que ajude cada um deles, iluminando o seu caminho e seus passos, e que eles tomem essa atitude e venham se batizar, cumprindo assim na vida deles a sua confirmação de fé e do batismo com o Espírito Santo. Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, eu peço à Senhora que unja a água e o óleo colocado próximo a este aparelho receptor, e quando eles fizerem uso desses elementos com muita fé e devoção, seus problemas, enfermidade, seja assim curado ou aliviado. Ao Senhor, irmão Aldo, eu peço que abençoe todos que me ouvem nessa hora. Conceda a eles muita paz, alegria, felicidade, que a vida e o lar deles possa ser abençoados pela sua bênção. Lembro-me daqueles que estão internados em hospitais, maternidade, casa de saúde, que a tua bênção, Santa Avó, e a bênção do Senhor, querido primaz, irmão Aldo, esteja com eles também. Recebam, ó irmãos, a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, a bênção de Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para a sua vida e seu lar, e sua família, e que a companhia dos santos e anjos dos céus esteja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.